Olá, eu sou Walter Somengali e vamos iniciar No Foco Podcast. Eu sou um homem branco de 37 anos, tenho barba, olhos claros, cabelo escuro, tô com uma camiseta azul listrada e tô com o microfone aqui na minha frente e estamos no nosso novo estúdio No Foco. Hoje, a nossa ilustre convidada, Salete Campari, artista da noite há mais de 39 anos, é uma ativista defensora dos direitos humanos, dedicando a sua vida pela luta e pela igualdade de justiça social. Destacou-se no cinema, no teatro, na televisão e é uma ativista fervorosa da causa LGBTQIA+, lutando por direitos e inclusão social da diversidade. Também é defensora na educação de qualidade para todos, segurança na comunidade LGBTQIA+, e também de um sistema de saúde público de qualidade para a participação popular na construção de um futuro melhor para São Paulo. E também salários dignos para os professores e todos os profissionais do serviço público. Salete, seja bem-vinda aqui no nosso No Foco. Eu estou ótima, estou muito bem, mas vou fazer minha autodescrição. Eu sou uma mulher de 1,78 m, loira, loiríssima por parte de pai. Estou usando um vestido branco com uma capa transparente vermelha com estrelas do PT. Legal. Salete, eu fico muito lisonjeado de ter você aqui, muito feliz de dividir essa bancada com você para ouvir um pouco da sua história, Então, quando falaram que a Salete Campari ia vir participar aqui, eu fui ver quem era a Salete, falei, rapaz, essa mulher é um estouro na internet, é um fenômeno, é uma artista, é uma ativista, da causa LGBTQIA+, e eu fico muito feliz de estar dividindo essa bancada aqui com você, e eu queria conhecer um pouco mais da sua história, essa história aguerrida de luta que inspira muitas pessoas. Olha, primeiramente, eu que estou contente de poder estar aqui nesse momento, um momento importantíssimo da vida da Salete. Primeiro porque eu sou nordestina com muito orgulho, vim da cidade de Araruna, e você sabe que quando você é um nordestino LGBT e pobre, você sofre todos os tipos de preconceito. Então, eu acredito que cada vez que eu posso ir no programa de TV, no programa de rádio ou na internet, a gente tem o dever de dizer que para a gente ser um ser humano melhor, independente da sua classe, cor e religião, você precisa ter uma coisa que é fundamental: educação. Então, a gente pode começar a nossa pauta quando a gente fala de educação, porque com educação você tem tudo, é a base de um ser humano. De verdade é quando você tem educação, porque com educação você adquire respeito, você adquire conhecimento e também trabalho. Legal. Salete, como é que foi essa passagem pelo cinema, pela televisão, pelo teatro? Conta pra gente aí uma história inusitada, algo que aconteceu que você hoje lembra assim, que fala, meu, isso foi legal, tal, que marcou a sua trajetória. Olha, o filme Carandiru, que foi um filme que estourou, eu já tinha feito muitas coisas na TV, com Hebe, com Silvio Santos, com Xuxa, com todo mundo, mas quando Hector Babenco me convidou para fazer o filme Carandiru, foi muito engraçado, porque teve duas versões do filme Carandiru. A primeira ia ser uma versão com Thelma Lippe, onde tinha as drags, as travestis, os LGBT, ia ter um acontecimento muito grande, porque era um filme que contava a história de um massacre gigante que aconteceu em São Paulo. Então, quem ia retratar o personagem principal era a Thelma Lippe. Então, a gente ensaiou, a gente fez todo o trabalho em cima da Thelma Lippe. Mas a Thelma, que era uma das travestis mais bonitas do Brasil, que ia fazer o papel principal do filme, entrou numa depressão, que depressão é uma causa que pode ocorrer com qualquer pessoa, e por ser travesti também veio se envolver com drogas, e começou a faltar, e por causa disso, cancelaram o filme com a Thelma, que a gente já vinha ensaiando, fazendo estúdios. Aí depois tiraram a Thelma e colocaram o Rodrigo Santoro, que depois de um
pouco tempo, a Thelma veio a falecer, com mais depressão ainda de ter sido Perdido esse. esse personagem que ia ser o personagem da vida dela. Então, todos os que estavam lá ficou com a participação a menos, né? Porque mudou tudo, era. Mas que foi maravilhoso, porque uma coisa que me marcou foi o equipamento, o primeiro momento dele falando comigo, porque eu saí da boate que eu trabalhava, que era a Dange Dance Club, que estou até hoje lá, né? E isso foi em 1998, porque foi filmado bem antes, Uhum. para passar em 2000. E eu saí da boate, porque a filmagem começava no Carandiru, tipo 6 horas da manhã, e eles pegavam a gente às 5. E quando eu cheguei, eles me convidaram para fazer essa participação, era de Salete. Só que eram os produtores, isso e aquilo, eu tinha falado com a Bárbara Paz, mas eu nunca tinha me visto de Salete e Campari assim. E Uhum. quando eu cheguei lá no Carandiru, dentro do presídio, que estava ativado ainda, onde a gente foi, que ele me viu, ele falou desse jeito: não, não é assim que eu quero. Você não existe uma drag queen dentro do filme. É tudo travesti, desse jeito não vai dar. Você não dorme desse jeito. Você não acorda desse jeito. Eu falei, na verdade, sim, eu não acordo desse jeito. Eu nem dormi, eu estou vindo direto para aqui para gravar. Eu passei o mês inteiro fazendo desse jeito. Aí eu chego agora aqui. Você quer que eu esteja como? Natural, sem isso, sem nada, porque eu cheguei toda Bonitona, bonitona. tal. E ele queria a Salete como se fosse uma detenta mesmo, que a gente Uhum. estava tudo preso, com bermuda rasgada. E foi muito legal porque me deu um susto. Eu falei, mas isso não sou eu desse jeito. Aí ele tirou tudo, aí ele falou, você vai fazer algumas cenas, e no caminhar da história eu gravei desse jeito. Uma detenta, madrinha de um casamento, e algumas cenas, até na hora do massacre, que estava aquele tiroteio, aquela coisa toda, eu corri de peruca mas assim, a Salete mesmo. Entendi. Então isso foi muito legal. E teve muitas partes do filme que a gente grava 15 quilos e coloca 1 quilo no ar, né? Uhum. Que foi cortada porque ficou muito engraçado, mas assim, a primeira matéria que saiu do jornal, que foi na Folha de São Paulo, era uma foto minha ilustrando, falando do filme. Legal. Então isso me deixou muito contente, porque depois do filme eu fiz muita coisa também, Uhum. né? Eu já era muito conhecida, mas porque eu comecei a trabalhar em 83, 84, numa fase muito para a nossa comunidade LGBT muito ruim, que era a fase do HIV, onde a discriminação era muito Muito grande. grande. Mas o filme veio com a base, porque dali eu fiz Ana Maria Braga, eu fui convidada para um monte de outros programas para fazer, para divulgar o filme, e ele sempre estava passando. Então, e a TV leva a gente para um outro universo. E esse filme foi tão bom que concorreu ao Oscar, né? Legal, bacana. Salete, o que te motivou, né, a vir candidata a vereadora nessas eleições pelo Partido dos Trabalhadores em São Paulo? Ah, o que me motivou é porque o que eu acredito que nesse momento que o Brasil está vivendo, e principalmente São Paulo, onde a maioria dos direitos dos LGBT, não só dos LGBT, mas a comunidade que está precisando de um apoio maior de um vereador, de um candidato que vá lutar, porque sabe as dificuldades que Uhum. São Paulo tem, é morador de rua, é falta de moradia, é falta de uma educação boa. Então, eu acho que. E a comunidade LGBT também precisa de ter representante. Uhum. Então, eu falei: essa é a hora, eu quero estar de verdade lutando, porque eu acredito que São Paulo precisa, sim, de um prefeito de verdade que respeite a diversidade. E como era o Boulos e estava com Lula, e principalmente com Marta, que é uma mulher que sempre esteve ao lado da comunidade, eu vi que é a hora de eu me candidatar, porque eu poderia dizer, eu tenho um candidato a prefeito e uma vice-candidata que representa o que eu acredito, que de verdade, quando você fala do nosso candidato a prefeito, é um candidato da moradia, é um candidato da educação, é um candidato que vai ter um olhar diferente para o São Paulo. Então,
Quando você fala de Marta, a gente fala da Marta, de uma candidata que fez o céu, que fez o bilhete único. É uma mulher que pensa na cultura, que pensa no movimento LGBT. Então, é isso que eu quero para São Paulo. Enquanto a Marta, na gestão dela, fez o céu, o candidato que a gente tem hoje em São Paulo faz um inferno na vida de todo mundo. Então, eu acredito que essa é a hora da nossa comunidade, de São Paulo, junto com o presidente, que está do lado da gente também, fazer uma São Paulo que a gente acredita e que possa, e que seja uma São Paulo inclusiva para todos. Legal. Salete, a gente queria comentar com você um pouco sobre a questão da saúde, né? A comunidade LGBTQIA+, ela é muito, né, tem a homofobia, tem o preconceito, né? E quando vai uma drag queen, vai né, um Uma gay, uma travesti, uma travesti, uma trans, trans, um homem trans. lésbica, enfim, né? Para ser atendido no sistema de saúde, né, por mais que seja público, a gente ainda tem uma resistência, né? E aí eu queria saber de você o que você pensa sobre o sistema de saúde e o que você pensa de proposta para poder, né, ajudar a comunidade LGBTQIA+. A grande realidade, o sistema de saúde de São Paulo, porque a gente está falando de São Paulo, está ruim para todos. A gente sabe disso. É só você dar uma volta em São Paulo que a gente vê tudo que é espaço, que era um espaço para cuidar da saúde de São Paulo, de ruim para pior. E Uhum, quando fala de LGBT, a gente vê que os centros onde a comunidade LGBT está precisando, nem todo lugar tem o atendimento que a gente merece, uhum. com respeito, com nome social. Então, se diz que tem, mas a gente só vê que o único a UBS que a gente tem da Santa Cecília, a gente sabe as dificuldades que passa e as demais que em São Paulo tem para um LGBT ser tratado com respeito. Então, acho que está na hora, sim, que a gente tenha um prefeito do lado da gente que cuide de verdade da saúde, porque uma cidade que não tem de verdade saúde, não é uma cidade para toda, porque você tem que ter um bom plano de saúde para você não querer cair onde a gente tem que ir, onde o pessoal precisa estar, que é num plano de saúde que o governo, que a prefeitura faça para todos e todas, porque a vida está muito cara, e se você não tem saúde, você tem que pagar um plano, fica muito mais difícil. Então, eu acho que, mais uma vez, eu tenho certeza que Marta e Boulos vai ter um olhar diferente para a comunidade. E, lógico, se Deus quiser, e eu quero trabalhar e quero ser uma candidata que sabe o que uma pessoa precisa para ter uma saúde de verdade. Lógico, a gente precisa ter uma bancada muito boa na Câmara dos Vereadores para, junto com o nosso, se Deus quiser, prefeito e subprefeito, ter uma saúde de ponta em São Paulo, porque é o estado que mais recurso tem. Então, saúde é o investimento fundamental para São Paulo. É você ter uma saúde de ponta, que quando você precisa do sistema, ele esteja lá para te atender. Legal. Isso é muito importante. Salete, educação, né? O que você pensa de educação? O que você acha como está a educação aqui, né, na capital, em São Paulo, né? O que você também tem de proposta nessa questão da educação? Olha, na grande realidade, a gente tem que ver que a gente tem um sindicato, que é a POSP, que está sempre fazendo greve, está sempre na rua, porque não está boa a educação de São Paulo. Uhum. Pode estar melhor, bem melhor. Mas a gente vê um governo que quer colocar os militares dando aula, eu Aí, não sei como que você pode pensar de um filho seu tendo aula com um professor do Exército. Então, eu e acho que formado ainda, né? Militar, que foi aposentado, já né? está aposentado. Então, será que essa pessoa está pronta para dar aula, para cuidar bem do seu filho? Às vezes até mentalmente, né? Porque a pessoa precisa estar bem, né? E eu sei que aqui no estado de São Paulo, o Tarcísio ele vetou um projeto de ter psicólogo nas escolas, né? E outra coisa que a gente fala das escolas, mas a gente fala também de um salário bom Os de pro- verdade para os professores, Exatamente. porque a base de qualquer estado, de qualquer capital,
é a educação, porque sem Uhum. educação a gente não vai para lugar nenhum. Porque normalmente quem educa seu filho para um futuro maior são os professores. Então eu acho que educação, saúde e cultura é fundamental de ter um governo e um prefeito que pense em tratar bem quem faz a sua cidade crescer. Como que a gente não pode tratar bem de um professor que vai educar o seu filho para um futuro melhor? Qualquer profissão que exista em qualquer lugar do mundo tem que Passar passar por um professor. Exatamente. É a mesma coisa de um médico. Por que não tem que ter um salário bom para um médico? Porque a gente pode correr. Mas na hora que a gente precisa no nosso pior momento, a gente É, precisa de um médico. exatamente. E a gente não pode esquecer também da segurança, né? É isso mesmo. A segurança é. A gente precisa de policiais com câmera para também, porque como tem bons policiais, tem aqueles que não são tão bons, que estão aí matando, desbancando, fazendo o que é, mas principalmente com o pessoal da periferia. Então, se você mora no Jardim, você tem um policial diferenciado, que é isso que o governo pensa, né? Você mora na Brasilândia, já é outra Ah, conversa. Zona esquece. Leste, Itaquera. Ô, gente, não dá para. E principalmente para a comunidade LGBTQIA. Se Exato. você é preto, da periferia e LGBT, você está fadado a ter todo tipo de discriminação e preconceito. Então, eu acho que a gente tem que aproveitar de verdade. A gente sabe que quando chegou, a gente não vai longe. Na pandemia, qual foi os bairros que mais sofreram com falta de tudo? A periferia. A Exato. Brasilândia é apontado como o bairro número 1 que mais Covid teve. E que Uhum, mais gente morreu também. A periferia também. uhum, Porque também tem a falta de emprego, né? exatamente. Então é complicado você pensar numa São Paulo onde a inclusão não seja de verdade. Então a gente tem que pensar, mais uma vez, vocês que estão vendo e assistindo esse momento, você não tem que pensar só em você, você tem que pensar no amiguinho do lado que pode estar precisando mais do que você. Mas a gente tem que pensar nessa hora num prefeito de verdade, numa vice-prefeito que saiba como fazer. Porque a gente tem certeza que a Marta fez, a Marta faz, como a Erundina fez, demais, como o Fernando Haddad fez. É só você comparar tudo que o PT teve e tirar suas conclusões, porque É, a gente está no tempo que a gente tem que ver o que se teve de bom ontem e como está hoje São Paulo. legal. Questão cultural, né? Você tá aí no circuito LGBTQIA+, participa de várias paradas LGBTQIA+, pelo estado, aqui na capital, né? O que que vocês pensam para a comunidade? O que que vocês pensam para todos referente à questão da cultura, Salete? Cultura é fundamental, porque eu acho que sem cultura a gente não vai para lugar nenhum. É o que eu falo, a base do Estado é educação, saúde e cultura. Agora, como você vai dizer que o menino da periferia vai ter como ir a um teatro, que se não tem nem creche, se não tem nem uma educação boa, e a família tem que trabalhar de manhã, de tarde, não tem cultura. A Mata fez esses céus que onde tinha teatro, onde tinha cinema. E quantos céus foram feitos depois da Mata? Nenhum. Nenhum. Não foi nenhum. Eu vou dizer a gestão do Haddad. A gente tinha os centros os Transcidadanias, que era para acolher a comunidade LGBT. A gente teve o Haddad e saiu, tinha 4. Uhum, Depois do Haddad, quantos anos faz? Só aumentou um. uhum. Hoje, nosso plano diretor, que é que todo bom perfeito faz, está aí parado. A gente não está tendo nada dentro da comunidade LGBT. Nem o conselho, gente, nem o conselho LGBTQIA+, que ia ter a eleição no dia 4, foi cancelado agora. Uhum. Como que você pode falar de cultura se um conselho que é para ajudar não tem feito? E como é com o LGBT, é com teatro, é com cinema, o que é que está tendo de diferente? A cidade de São Paulo está crescendo na cultura, eu digo pelos blocos de carnaval. Eu tenho um bloco de carnaval em São Paulo.
Isso é cultura, traz milhões de pessoas para o centro de São Paulo. Cada vez é deixado de lado, cada vez é mais deixado de lado. Você sabe que tinha uma verba para a cultura de São Paulo, foi pago o mês passado, em junho. Uhum. Então fica complicado você fazer cultura em São Paulo quando a cultura é para poucos. É para os Exatamente. amigos, é para os planos de patrocínio e de apoio, é para quem são mais amigas, são os colegas. Não tem uma cultura. Tanto é que está sempre o pessoal da cultura na rua, brigando, gritando, para que a gente faça. A gente espera de verdade, e eu tenho certeza, e eu quero estar lá para brigar por isso também, que com Bolo e Marta a gente tem a cultura de verdade como São Paulo merece, os bares abertos, sem perseguição na rua, podendo ter policial de verdade nesse centro estendido de São Paulo, porque isso é plano do projeto, do nosso, se Deus quiser, prefeito de São Paulo, Boulos, de ter um olhar diferente para o centro de São Paulo, para a periferia, para dar mais vida para o centro de São Paulo, que hoje está uma coisa você não anda no centro de São Paulo com a segurança. Uhum. Lógico que agora, no tempo de política, as coisas estão mudando, né? Mas... Tudo aparece, né? Mas depois que a polícia passar, porque são 4 anos dessa gestão e nada aconteceu. Salete, deixa eu perguntar aqui, uma pergunta que eu sempre faço para todos os nossos convidados, né? Se você tivesse que mandar um recado para todos de São Paulo, vai chegar na Zona Leste, Sul, Norte, Oeste, né? Vai chegar. Qual que seria essa mensagem? Olha para cá e manda essa mensagem. Gente, a única coisa que todos, todas e todos têm de verdade, direito é seu e ninguém pode tirar, é seu voto. Então pense, veja os projetos dos candidatos, entre nos sites, veja o que é bom para a sua comunidade. Tenha um olhar diferente. Não seja aquele que vai com o que dá mais, porque o seu voto vale muito, vale uma São Paulo diferente. Então, eu acho que é nessa hora que cada cidadão de São Paulo tem que ter o respeito por si mesmo, de verdade, e não vender seu voto, jogar de qualquer jeito. Votar em quem tem um projeto para São Paulo de verdade. Legal. Salete, quero agradecer a sua participação aqui, né? Eu estou muito feliz, né, de dividir essa bancada com você, e eu quero te presentear com um livro, né, Formação e Gestão de Políticas Públicas, né, para você também, né, compartilhar esse conhecimento depois com outras pessoas. Então, né, aquelas pessoas que passam aqui e entregam tudo que tem para entregar para a gente, compartilhar. Eu quero agradecer, né, de você ter compartilhado um pouco da sua história. Então, quero te presentear com esse livro, né, e agradecer imensamente, né, de você ter vindo Olha aqui, gente, acabei de ganhar. Mas se Deus quiser, eu quero trabalhar para logo, logo estar como uma vereadora de São Paulo. E de verdade, o livro vai ser bom. Mas eu quero trabalhar com você no seu bairro, ver as necessidades, porque eu acho que quem faz um bom vereador também é a comunidade cobrando, chamando para estar presente, porque eu acho que esse é o dever do cidadão, e buscar e chamar o seu candidato em quem você votou para uma conversa. Exatamente. E vai ser muito fácil você me achar. Legal. É isso aí, galera. Muito obrigado. Salete Campari, aqui no Foco. Então, quero agradecer a todos que estão nos acompanhando. Salete, muito obrigado. E esse espaço está aberto para você voltar aqui para a gente falar sobre outros temas. E muito obrigado. Eu quero voltar muito aqui para falar de São Paulo e mostrar as dificuldades, porque eu acho que a vida tem que ser de verdade. De verdade, os problemas da cidade têm que ser mostrados, porque quando é mostrado, todo mundo vê, todo mundo fala, e o que não é visto não é lembrado. É isso aí. Um forte abraço. Esse foi No Foco com Salete Campari, aqui, né, na nossa bancada. Beijo, beijo, beijo. E um coração de amor para São Paulo.